Desde a pré-história, as relações são fundamentais ao desenvolvimento humano. Comunicar é o ofício de tornar notório o desconhecido, tendo como recurso a informação, para estabelecer pontes por meio das identificações. Conectar é ligar, relacionar, associar. E aqui, nesse espaço, e por meio desses encontros, esse é o nosso maior desejo: gerar proximidade entre o ouvinte, o espectador, com o universo PCD. Quem são? Quais são suas maiores necessidades? Onde estão? O que fazem? Até onde podem chegar? Como possibilitar sua inclusão? Como defendê-los? E quem são os que já abraçaram suas lutas? Perguntas como essas, certamente, de forma silenciosa, residem no inconsciente coletivo, bem como no coração de cada um que está inserido nessa realidade, que só no Brasil corresponde a 18,6 milhões de pessoas, mas que ainda trilha sua jornada de forma solitária, apenas e meramente por algum tipo de desinformação. São essas respostas, essas conexões que estamos aqui para estabelecer, para que o atípico se torne acessível e familiar, e para que todos que desejarem, bem informados, ampliem seus olhares, compreensão, oportunidades e, consequentemente, suas atitudes. Nesse momento, chamamos à existência o podcast Conexão Atípica. Gostou do texto, Raquel? Amei o texto. Fiz com todo o amor. Bom, e nada mais justo do que iniciar esse podcast, esse projeto denominado Podcast Conexão Atípica, falando com uma mãe. Porque eu acho que ninguém consegue perpassar o universo de mulher, de mãe, dessa missão que a gente recebe, mais do que especial, do que a mãe. A gente está no mês de maio, né? A gente tem uma mãe atípica e ninguém pode falar melhor desse universo do que elas. Então, hoje eu estou aqui com a Raquel Carvalho. Ela, claro, tem que falar que você também é coordenadora do fórum, né? Mães Atípicas. Mas eu queria que você primeiro apresentasse para a gente quem é a mãe atípica Raquel e quem é o seu filho. Fala um pouco de você e dele para a gente. Meu nome é Raquel, né? Vou fazer aqui minha autodescrição, né? Sou uma mulher negra, né? De cabelos pretos. Estou vestida com uma blusa listrada, azul e branca, calça jeans e sapato preto. Eu, como Raquel, né? Comecei uma jornada muito normal. Comecei uma gestação como toda mãe, né? Com várias expectativas. O Cássio veio com alto risco, por motivo de pressão alta. Mas foi uma gestação tranquila. Tive uma excelente obstetra e foi uma gestação tranquila. E Cássio nasceu e normal do bebê, balbuciar, sorrir, rir. E foi se caminhando, né? Quando o Cássio começou a completar em quase um ano, né? Nós começamos a observar, né, que o Cássio andava nas pontas dos pés, né? Ele não gostava de botar a mão na areia, ele não suportava som muito alto. E a gente, até de início, nada conhecíamos desse mundo atípico, né? Uhum. Não conhecia nada sobre autismo, nada sobre neurodivergente, nada. E continuamos, né, com uma vida normal, muito ativo, muito agitado, não parava no seu devido local. Em qualquer local que a gente fosse, tinha que estar atento a ele, né? E aí, quando eu comecei a ir, né, em uma academia de terceira idade, várias mulheres ali, e ali eu fui agraciada, eu digo que eu fui agraciada, né, com uma pessoa que estava estudando psicopedagogia e observou os comportamentos do Cássio. E aí Você ela falou de uma chegou... vizinha também É uma comigo, vizinha. que é essa mesma É vizinha essa mesma que vizinha. anteriormente... Depois eu vou fazer minha autodescrição. Eu peço perdão que eu esqueci. Pode Foi falar. essa minha vizinha que estava ali e ela veio a mim. Claro que eu sei que nem toda família vai ter um coração aberto de aceitar, né? Eu sei que é difícil, mas algumas coisas eu já observava, só não sabia o quê. E essa minha vizinha chegou a mim e perguntou: Raquel, você não acha que
Cássio tem alguma coisa? E eu falei, eu acho que tem, só não sei o quê. E aí ela começou a conversar comigo, falando sobre o TDAH. O Cássio começou com o seu diagnóstico como TDAH, né? E a gente, caminhando com o tempo, foi realmente fechado após 7 anos. Hoje o Cássio está com 10 anos. Então, com 1 ano e meio a 2 anos, nós começamos a caminhar para o laudo do TDAH e só fechamos o laudo com autismo quase com 7 para 8 anos. E aí eu vou te interromper para te fazer uma pergunta. No nosso bate-papo, você falou que a primeira creche que você inseriu o Cássio, você teve uma realidade logo de confronto, que foi a incapacidade da professora de lidar com isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que a gente é o primeiro tópico que eu quero abordar. As escolas conseguem lidar e reconhecer o que é a tipicidade ou não? Como é que como é que foi isso? Porque certamente você disse que você se isolou, você tirou o Cássio da escola, você ficou retraída. Então, qual a importância disso? E você acha que as pessoas estão preparadas dentro das escolas para receberem as crianças que têm comportamentos diferentes, por exemplo? Como mãe, não. Como um profissional da educação, hoje eu compreendo mais, e mais lá na frente eu vou poder falar sobre isso. Eles fazem o seu possível e impossível. Sim. Né? Mas o que ocorreu foi isso. Quando nós começamos a caminhar com Cássio, com terapias, com atendimento, antes dele começar algum atendimento, nós fomos diretamente para a creche. Sim, né? que é o primeiro passo de qualquer mãe. Então, ele foi para a creche com 1 ano e 8 meses. E lá nós tivemos um embate, porque Cássio não gostava de sentar, obedecer comandos, né? Muito barulho, ele corria, ele não obedecia. Então, isso tudo batia de frente com a direção, com o professor que estava ali. Então, todos os dias se havia queixa. Todos os dias eu chegava na escola e mãezinha, o Cássio fez isso, o Cássio fez aquilo, olha, mãezinha, isso e aquilo. Uhum. E chegou um período de tempo que, assim, eu não conseguia atendimento, tá? Porque até então, quando a escola sinaliza e nós vamos para a clínica da família, hoje na clínica da família não tem mais, né, pediatra. Mas na época que meu filho estava, a gente tinha o pediatra. Então, a pediatra dizia que era fase. Mãe, é uma fase. Que é o tempo de cada criança, É o tempo de cada criança. Ele ainda é muito novinho, né? Não. E aquilo foi piorando, porque ele foi ficando agressivo, né? Ele foi ficando agressivo e aí ele chegou o ponto que quando a gente pegava a roupa da escola para botar, ele começava a chorar, a espernear, ele não queria ir, aí eu lutava com ele chegava na porta da creche, ele paralisava, ele não queria entrar. E aí a gente começou com uma demanda e eu procurei uma psicóloga social, né? Porque condições de pagar eu não tinha. E aí essa psicóloga social conversou comigo e explicou que o melhor seria, no momento, retirá-lo, né, da creche, porque isso já estava no mês de outubro. Porque ele precisava ser resguardado. Né? Precisava esperar mais um pouco e foi isso que eu fiz. Eu retirei ele da creche, né, nesse primeiro ano e ele ficou em casa. Aí eu comecei a sair mais com eles, atividades e tal. Mas no segundo ano, né, quando iniciou o ano novamente, a gente fez um grupo de amigos ali, os pais, né, que era muito unida essa turma, até hoje a gente ainda tem comunicação, algumas mães. E aí eles começaram a me ligar: Raquel, volta, a vaga do Cássio tá lá, volta, volta. Eu fiquei um pouco receosa, mas me aventurei. E aí nós colocamos o Cássio, eu conversei com a professora, expliquei que nós estávamos procurando ajuda, que eu já tinha ido ao pediatra há mais de 3 vezes, e ela sempre dava o mesmo parecer. Isso no SUS? Isso no SUS. Eu sempre ia ao pediatra no SUS. E a dificuldade que você tinha de encontrar profissionais capacitados, preparados, era grande? Continua grande ainda? Continua grande ainda. Mesmo com toda essa fala do autismo, né, da divulgação, ainda é muito... a informação qualificada ainda não chegou,
entendeu? Para as pessoas. Só dizer que ele é autista. Se enquadrar é fácil. Se saber como lidar que é o difícil. E aí que você começa, entendeu? A ter que pleitear. Eu, como mãe, eu tive que estudar. Voltar a estudar. Não só estudar, como eu fiz uma formação. Você se transformou numa educadora, né? Isso, porque quando chegou em 2020, que entramos na pandemia, eu não conseguia ser alfabetizado. E nós temos, né? Toda criança tem teu tempo, mas a ciência não diz isso. A ciência nos mostra claramente que uma criança, quando chega aos seus 6 anos, ela tem uma formação e ela precisa ter evolução dessa formação. Ela tem que verbalizar, ela tem que sinalizar os seus desejos. E a formação realmente acadêmica começa. Então, sim. Cientificamente. Eu não estou falando nada aqui que não seja cientificamente comprovado. Então, a minha preocupação foi essa. Ele não conseguia se alfabetizar, ele não conseguia guardar o que ele conhecia. E na escola, eu tive ele não retinha as informações. O conteúdo. Entendeu? No 3º ano da creche. Não vou deixar de dizer esse nome aqui, porque essa mulher foi importantíssima na minha vida. Eu acho que nada mais justo. Né? Porque aquilo existe profissional e profissionais, né? Então, a professora Cláudia Cunha, do ED, né? Professor Nestor Pinto, ela abraçou a causa comigo. Né? E ela trilhou esse caminho com você. Ela foi te dando essa visão do que você ia, aonde você ia caminhar. Isso, o Cássio não era laudado ainda, né? Então eu estava no pré-1, né? Pré-1, pré-2, e ela ficou 2 anos com ele, né? E sempre ali, sinalizando, a gente conversando, eu explicando o que estava tentando fazer, o que eu estava querendo, o que eu não conseguia. E eu pedia relatório individual do aluno, ela me dava um relatório excepcional. Então, assim, eu quero deixar assim, são 2 causas que eu luto bastante. Pelo SUS e pela educação pública. Tá, eu quero te fazer uma pergunta aqui no meio da sua fala. Você falou sobre resguardar, né? Você disse, fui orientada a resguardar. Então, para essa mãe que está ouvindo a gente, para essas pessoas, porque eu acho que a sociedade é aquilo que eu falei com você, né? Eu acho que todo preconceito, ele é oriundo exatamente do desconhecimento. A gente não sabe como a gente lida. Por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, você falou, né? Quando ele fica agressivo, quando ele tinha algumas crises e tal, as pessoas olham e, de repente, não entendem porque não têm acesso. Não sabem de níveis, do que acontece. Se essas pessoas evoluem, se elas podem ou não evoluir, se essas crianças, você mesmo falou que no autismo, crianças de nível 3 podem, com muito incentivo, estímulo, faz uma regressão. Podem regredir. Olha que coisa linda para quem está ouvindo. Então, o que você acha dessa palavra? Você acha que a mãe que percebe que o seu filho tem um comportamento, né, que não está dentro daquilo que a gente considera como neurotípico, né? Você acha que ela deve resguardar o seu filho ou ela também tem que entender que ele precisa ter contato com o externo e buscar essa proximidade para ir quebrando essas barreiras? Quando eu falo resguardar, eu falo muito sobre mídias sociais, né? Sim. Fala disso, porque hoje todo mundo gosta tanto de mídia social. A foto é muito interessante, né? A gente tirar foto com o cordão, que tá com cordão, tá não sei o quê, tá não sei aonde. E eu comecei a conversar com uma senhora, né, há muitos anos, um tempo atrás, e ela sempre falava comigo, ele vai virar adolescente. E você já perguntou a ele se ele quer realmente ser mostrado? Porque até então, quando a gente é mãe, né, tudo bobeirinha que faz, todas foto, as mães. Foto. E hoje a gente registra tudo na mídia. E depois de um tempo aparece, né? Então, eu comecei a entender que eu precisava perguntar a ele. Claro, hoje ele está com 10 anos, mas eu comecei isso mais ou menos com uns 7 para 8 anos, a perguntar a ele, você quer que eu posso botar essa foto? E ele falava, não quero que bote. E eu falava, mas tá tão bonitinho, não sei o quê. Não quero. E, então, assim, eu comecei a ter essa preocupação de não estar colocando ele direto na mídia. Entendeu? Ele tem o direito de escolha. Isso. E sobre o assunto de... quando a gente fala em resguardar, a gente pensa justamente isso. Para separar do mundo. Não. Você acha que não deve? Separar do mundo, não. O Cássio participa de festa, vai no cinema. A primeira vez que eu levei ele no cinema, nós ficamos, no máximo, 20 minutos na sessão.
Mas não importa, é um processo. Entendeu? Se ele foi incentivado. E aí entrou, ficou, observou, sem protetor, tá? Protetor de Sem audição. protetor. Entramos, ele viu tudo escuro, observou, eu expliquei, claro, tudo em casa, foi tudo explicado, a rotina que a gente tem. Então, foi preparado a semana inteira. Olha, sábado nós vamos e ver o filme tal que você está querendo, né? E mais a gente vai sentar lá para assistir a sessão e tem que ficar sentado, não pode fazer barulho, que as outras pessoas estão lá assistindo, nós precisamos respeitar o direito do outro. Parece que você, assim, você tá falando, eu tô dizendo que eu tô falando, não tô falando com uma criança de 10 anos, tô falando com uma criança entre 7 anos em diante. Sim. E parece que, assim, eles não vai entender. Sim, ele entendia, entendeu? E aí, essa conversa, esse diálogo, o que começou a acontecer? Quando ele... Mãe, eu quero ir embora. Mãe, eu tô incomodado. Respeitar o tempo. Isso, e entender que na hora que ele diz que ele não quer mais, ele não quer mais. Entendeu? E aí a gente... Tá ok, então. Aí eu dava mais alguns segundinhos para ver se ele aguentava, mas aí eu percebia que ele não aguentava, ele ficava mais agitado, e aí eu... Não, nós estamos indo. Aí levantava e vinha e ia embora. Então, assim, foi tudo que hoje eu alcancei com ele foi de pouquinho em pouquinho. Como eu comentei, eu moro num local onde as crianças ainda brincam na rua. Então, ele não queria ficar na rua. Então, eu pegava, colocava ele lá na rua com o pessoal. Em segundos que eu estava conversando com a vizinha, eu virava, quando eu olhava a cadê ele já tinha ido entrado para dentro de casa. Eu ia lá, buscava ele, e aí, a gente tem que ficar aqui um pouco. 20 minutos, 10 minutos, 15, isso foi aumentando. Hoje, ele já chega da escola, mãe, eu vou poder ficar na rua com os meninos aqui? Entendeu? Então, assim, isso foi sendo ganho. Foto, insuportavelmente não tirar, não, foto é como se estivesse matando, doendo, beliscando, né? Então, assim, aí não gostava de tirar foto, aí lá minhas vizinhas tinham o hábito de fazer Páscoa, né? Dia das crianças, Dia das mães, e tinha que tirar foto. Eu tenho uma vizinha que tirou uma foto que eu segurando ele, entendeu? Porque ele não queria tirar a foto. Na escola é a mesma coisa. Nenhuma comemoração, dificilmente a gente vai ver a foto dele. Porque ele corre na hora da foto, né? Mas então, mesmo assim, você não desistiu de fazer esse trabalho de adaptação dele com o externo? Não. Sempre passei preconceito, sim. Olhares familiares, sim. Conversas desagradáveis que a gente não quer ouvir, sim. E você tinha um tio também que você me disse. Eu tive um tio que tinha esquizofrenia, né? E como você, agora é uma curiosidade, antes do Cássio, como você se relacionava, por exemplo, com esse tio? Então, esse meu tio passava os finais de ano na minha casa, né? Porque eu moro em Campo Grande, mas numa área bem assim, sítio. Era sítios que foram desmembrados. Então, tem espaço para andar, né? Tem espaço para correr, tem um campo enorme. Sim. Então, a minha mãe pegava ele, né? Lá no hospital, porque ele ficava internado, hospitalizado, né? Porque ele tinha surtos, então, quando aconteciam os surtos, ele quebrava tudo. Então, ele ficava hospitalizado. E aí, os finais de ano, ele vinha para minha casa. Né? Mas você já tinha uma abertura, você não era aquela pessoa que se fechava a esse universo Não, do porque eu precisava ajudar minha mãe, então a gente ia visitá-lo, né? Não fui muitas vezes, mas fui como mais adolescente, a gente ia visitar, então eu já tinha entrado lá, né? Hoje tem outro nome, né? Hospital Psiquiátrico, mas a gente entrava, então a gente ia lá visitar ele. Então eu já tinha esse conhecimento desse mundo, né? Só a visita, mas não a convivência. Porque o conviver dia a dia é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Até eu gosto de dizer aqui que eu tô falando como mãe Raquel, porque tem outras mães que vivem situações muito mais difíceis do que eu vivo. Você falou das mães vulneráveis, né? A gente falou aí de família, que é uma coisa muito importante. A gente sabe que hoje a gente tem na sociedade, na sua grande maioria, uma ausência dessa estrutura familiar entre um pai, mãe. E isso é importante para qualquer desenvolvimento, né? Seja ele com uma criança típica ou atípica. Isso. E você disse que essa é uma grande realidade porque os homens costumam abandonar as mulheres no momento em que descobrem, a gente falou daquele despreparo, né? O homem tem uma certa dificuldade mais frágil. Isso, porque assim, quando o laudo chega, né? Como eu sou casada, eu tenho o privilégio do meu esposo estar comigo,
Mas entre as amigas que eu tenho um grupinho de amigas bem fechado, né? Não contei, mas assim, delas, eu só tenho 2 que são casadas. O restante não é casada, o esposo abandonou, entendeu? Deixou, né? Conforme o diagnóstico chega, né? Chega também algumas situações da família, né? Que é justamente o olhar Você preconceituoso. deixa de ser convidada para as Entendeu? festas por conta disso? Sim, você deixa de ser convidada para as festas, né? Quando tem uma festa de um amiguinho na escola. Eu não vou dizer que eu passo tanto isso, porque, assim, eu aprendi a lidar com muitas situações. Mas tem aquela festa daquele amiguinho que acontece, e aí é convidado, né, bem escondido, porque, assim, bem para que ele não saiba, Sim. né? E aí, depois de um tempo, a gente sabe que aconteceu a festa de fulano e ele não foi convidado. Mas isso nunca em si me incomodou, porque Sim. a gente tem o hábito muito de sair. Eu tenho esse hábito de levar para praça, de gastar energia, porque o TDAH, que a gente tem que ter essa. Isso que eu faço muito a distinção com o Cássio, é justamente, hoje, o autismo dele, né, o social dele está mais regulado, ele consegue lidar, ele consegue brincar, ele consegue estar ali com as crianças, né? A parte dele das estereotipias, que ele já não tinha muito, mas tinha, de grudar os dentes, de trincar, né? Estereotipias que são se chamam chamadas. estereotipias, que são, né? Essas flaps reações que acontecem, né? Muitos que têm, que se balançam, né? Que se mordem, tem um bichinho que, né? O que fica, morde a bochecha assim de lado e o professor acha que tá debochando ou tá fazendo caras e bocas Isso para é uma ele. coisa que é automática, não tem, né? Não tá Não é fazendo racional. aquilo, entendeu? De propósito. Ele tá fazendo aquilo para se regular, Sim. né? Ou quando ele tá muito feliz, né? Ele expressa dessa se forma. expressam. O Cássio não produz isso, mas eu tenho outros amigos que produzem, né? Alguns colegas deles que produzem, então a gente já identifica, né? E quando há necessidade, por exemplo, o Cássio tem a necessidade de se regular, então ele precisa correr. Ele precisa correr. Então, canalizar vezes, essa energia. Isso. Então, quando ele sai da escola, algumas vezes mãe, eu posso ir lá no campo? Eu já sei que ele precisa botar. Então, ele vai no campo, é enorme. Então, ele dá ali, eu falei, 2 voltas. Então, ele dá 2 voltas enormes naquele campo, né? E pronto, vamos embora, mãe. E deixa eu te fazer uma pergunta, lidando com seu filho, porque assim, eu como mãe, né, a gente estabelece regras. Sim. Quando você lida com uma criança atípica, você também estabelece regras da mesma forma? Sim, claro que entendendo o limite. Sim, primeiro que eles né? vivem de rotina. Você né? falou que principalmente o autismo ele tem essa característica que é ter hábitos meio que condicionados. Isso, a gente né? chama né, os metódicos. Sim. Né? Então, eles precisam de rotina. Hoje eu posso falar que o Cássio não vive muito de rotina. Né? Ele está bem mais flexível algumas coisas, mas ainda tem a necessidade de avisar antes se vai sair, se vai fazer alguma coisa. Ainda temos essa necessidade. Né? A gente tem agora né, um noivado para ir no sábado, ele tem que ser avisado. Você vai fazendo um trabalho já com antecedência. Isso, mas eu não posso avisar ele hoje, né? Volta daqui a 3 dias, eu aguardo mais um pouco. Olha, nós estamos para sair, nós vamos sair no final de semana. Para não gerar ansiedade. Entendeu isso? Entendeu? E aí tá. E quando chega próximo, olha, nós vamos sair, nós temos um local para ir. E aí todo um preparo. Neste local você não vai poder fazer isso. A necessidade de um comportamento X, tal. De início, sinceramente, eu falava e parecia, assim, para mim, loucura fazer isso. Mas foi um instinto meu de mãe, né? Um instinto meu de produzir para ele o que iria acontecer e como ele tinha que se comportar, né? Não vou dizer que ele se comportava totalmente com aquilo que a gente espera, né? Como eu já comentei, a gente já participou de uma comemoração na casa de um familiar, era um apartamento pequeno, né? Ele era mais novinho, então ele é um apartamento pequeno, ele ficou inquieto, eu tive que levar ele 10 vezes no banheiro para centralizar ele, falar com ele, entendeu? E aí o que de repente era até um escape para ele. Esse momento que ele ia pro banheiro era no momento que ele ficava com você, que era alguém que ele tem como referência, porque estava ali naquele lugar pequeno, um monte de gente. Isso, aí não parava, porque ele não parava, e aí tinha o cachorro, então, quer dizer, até o cachorro ele conseguiu estressar, né? Porque ele estava agitado, o ambiente fechado, pequeno. Então, até para ir para um ambiente fechado, pequeno, a gente antes tem que preparar.
né? E aí, vamos falar de preparo. A gente conversou muito e você hoje atua como você faz mediação Sim, em uma escola, né? isso. E uma escola que tem um direcionamento para tratar pessoas com atipicidade, não é isso? Sim, E você me relatou uma coisa que me deixou assim bem, né, apreensiva, porque você falou que infelizmente as pessoas não têm o devido preparo, né? Porque você, inclusive, criou um espaço dentro desse local. Fala para mim da percepção que você tem dos mediadores hoje, porque é uma luta. As pessoas pedem muito mediador, mediador, mas qual é a realidade da mediação hoje? o mediador escolar, qual é a visão que a pessoa tem do mediador escolar hoje, né? A população. Que esse mediador escolar vai entrar dentro lá da escola, vai ficar com esse aluno para ajudar a limpar, levar ele ao banheiro. Né? E não, o mediador escolar até faz isso, mas o mediador escolar está ali para mediar entre a aula que ele está tendo com aquele professor regente que é responsável pela o preparo daquela aula, entendeu? E você que está mediando para que aquele aluno entenda aquela aula. Então, você vai ali auxiliar aquele aluno para que ele compreenda aquilo que está ocorrendo ali, né? Então, aí há dependendo, né, de cada escola, cada direção e cada mediador, pessoa, né, ter um entrelace com o professor regente, porque a responsabilidade é do professor regente. Tem que haver uma comunicação Uma constante. comunicação, entendeu? Do que ele vai preparar, qual é o planejamento de aula dele daquele mês, daquele bimestre, né? O que ele vai trabalhar. E aí, conforme o que ele vai trabalhar, o mediador escolar vai estar em sala de aula com o aluno ao lado do aluno, entendeu? Auxiliando ele, não é copiando para ele. Não é fazendo o exercício para ele, mas é auxiliando, é mediando, é fazendo ele compreender aquele conteúdo que está ali. De repente, há uma necessidade de você, eu, né, faço essa adaptação, mas não é algo obrigatório. A gente está ali quando é contas menores de soma, você pegar os lápis de cores que estão ali, ou tampinha. Então, vamos contar, vamos juntar. É um trabalho de formiga mesmo, devagar. Vamos contar aqui quantas tem. O problema é 3 tampinhas, que está ali, né? 3 balinhas mais 5 balinhas. Tem que ter uma capacitação específica para fazer essa mediação, não? Então, eu fiz um curso de mediação escolar, né? Eu fiz esse curso de mediação escolar, mas assim, a qualificação que hoje estão chamando, primeiro, o município, né, aqui do Rio de Janeiro, né, a prefeitura chama os estagiários. Estagiários pode ser da educação, como pode ser da psicologia, como pode ser alguém de direito, que está querendo horários, né? Para ter horas de estágios. Sim. E aí ele entra, entendeu? E ele vai estar ali sendo um mediador, sendo que ele é um estagiário, ele não é a área dele aquilo ali. Então, ele está ali com aquele aluno, mas ele não sabe que ele não conhece. Sabe nada. Né? E aí nós temos as crianças, que nós começamos na educação infantil, que nós temos as crianças que muitas vezes ainda não estão laudadas, e as que estão laudadas, que é necessário justamente, umas que são mais agressivas, como eu disse, né? Nós botamos como nível de suporte, que acompanha o MS5, que é um livro, né, que os médicos acompanham sobre ali as leis que estão ali psiquiátricas. MS5, um livro que é uma cartilha de leis. Okay. Dos médicos. Dos né? médicos, tá. Né? E ali estão os níveis de suporte, né? O CID-84, que hoje é para o autismo, né? E aí vem os níveis de suporte que nós vamos... Que é nível de suporte 1, é aquele que não necessita de tanto suporte, né? Alguns, né, necessitam sim, mas a maioria não necessita de tanto suporte. Consegue ter algum nível de autonomia. Isso. O nível de suporte 2, ele já necessita de um suporte maior, né, de um auxílio, de uma ajuda. O nível de suporte 3, a maioria dele precisa de todo o suporte. Né? Então, qual é todo o suporte para ele? Ele precisa ser realmente
pegado pela mão na porta da escola, entendeu? Ser levado para dentro da sala, a pegar o caderno dele, entendeu? Dizer para ele qual é o conteúdo. Muitas vezes ele não vai entender Não, e alguns, tem né? que ter um planejamento extra classe, né? Porque se a professora. Porque a demanda de um educador é enorme, né? E aí que entra que, quando eu entrei para o mundo da Da educação, você conseguiu se colocar do lado do outro outro lado, lado, né? porque até então eu fui fazer formação de professor, né, de início, por motivo do meu filho. Sim. Eu queria entender esse mundo e como ajudar ele, porque eu não conseguia alfabetizar ele, a escola não me dava esse suporte. Ele começou isso na escola pública, até hoje eu optei realmente por motivo do social dele ir para uma escola particular. E as escolas particulares, elas têm uma outra abordagem? Ou você acha que também tem essa deficiência? Também tem, fica muito aquém. E, Tá? Raquel, eu tenho uma pergunta, assim, porque essa é uma pergunta que me incomoda. Hoje é uma coisa muito comum você ver as pessoas serem laudadas como autistas ou com transtorno, com TDAH. Né? Isso é uma coisa que me causa um pouco de curiosidade. Essas pessoas estavam escondidas? Ou existe algumas vezes uma precipitação nesse laudo por talvez uma ausência de propriedade desses próprios médicos na hora de analisar, de avaliar essa criança? Eu digo que autismo sempre houve. Sim. O que nós não tínhamos, eu acho que no Brasil, eram especialistas. Especialistas. Né? Pessoas que começaram a observar e ver que no início, né, era chamado como Asperger, que hoje nós não usamos mais essa nomenclatura, né? É diretamente autismo mesmo. Sim. Mas aí tinha que era o nível de suporte 1, que botava como Asper, né? E assim, os profissionais começou a aparecer muito a demanda, né? Para tu ter uma noção, entre 36 partos, um autista nascerá. Isso é uma projeção feita lá fora, não é lá daqui. Fora, né? E a gente vê justamente isso. Então, assim, eles já existiam. Só que não tinha... alguns eram o quê? Qualificados como esquizofrenia, entendeu? E deviam ser tratados das formas mais equivocadas. Entendeu? E então, hoje, em si, com a tecnologia, entendeu? A sociedade começou a entender, as mães começaram a falar, né? A não ter medo de mostrar o seu filho, né? A não ter medo de aparecer na rua, né? Porque eu gosto muito de contar, né? Estou até lendo um livrozinho do alienista, né? Porque é justamente isso que acontecia. As pessoas eram escondidas. Mas eram execradas, na verdade, entendeu? Em alguns locais. Você me falou, não sei se foi com você que eu conversei, de uma índia, que para poder... impedir que seu filho fosse sacrificado, ela teve que fugir da aldeia. Então, assim, eu acho que hoje é isso. As qualificações, os profissionais estão mais empenhados, né? Eu posso falar pela médica que atendeu. A sua médica. Né? Mas você também é uma privilegiada. Entendeu? Mas a gente sabe também que até mesmo para quem tem plano de saúde, hoje você entra num consultório, as pessoas nem olham para você. Então, eu fico pensando se existe no SUS, essa é a pergunta que eu te faço, esse profissional atento, que vai observar e que não vai fazer um laudo precipitado, que vai observar cada nuance. E isso demanda um tempo, uma anamnese séria, né? Hoje, né, neste ano de 2024, nós estamos com um déficit muito grande de neurologista pediátrico no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, a gente conta nos dedos os hospitais que têm neuropediatra no Rio, né? Hoje, eu não posso deixar de falar aqui, o meu filho se tratava no Hospital Jesus, né? Que a gente chama, popularmente temos hábito de dizer Menino Jesus, né? Lá na Tijuca, e fecharam o setor de neurologia, o setor inteiro. Mas por quê? Entendeu? Tem alguma justificativa? Não foi dado justificativa, não foi dito nada, simplesmente nós recebemos a notícia que estava fechado e aguardasse, né? E isso já vai para 1 ano, tá? Porque isso aconteceu ano passado, comigo, né?
né? Então, assim, e eu fiquei pensando nas outras mães, porque eu não estou tratando só de autismo, é paralisia cerebral, ou diversas, entendeu? Situações. E aí, um setor com 5 profissionais ser fechado, e assim, o Hospital Menino Jesus é uma referência aqui no Rio de Janeiro como hospital, né, de criança. Então, assim, é um apelo mesmo que eu faço ao nosso secretário Sorães, né, Daniel Sorães, que nos dê um respaldo de resposta de retorno disso. Eu acompanho ele nas redes sociais, ele fala bastante sobre que ele se preocupa com a saúde mental, e eu gostaria que ele pontuasse qual é a preocupação dele realmente com a saúde mental, entendeu? Porque a gente, como mãe hoje, o Cássio está sem neurologista. Né? Nós estamos sem neurologista. Por quê? Porque eu voltei para o sistema do CIGEG, né? Então, fecharam as portas lá, nós voltamos para o sistema do CIGEG, para fila. E esse CIGEG demora, você falou que às vezes demora 4 anos, O isso? meu demorou 4 anos, isso para o Hospital Menino Jesus eu demorei 4 anos para conseguir. E a tendência da criança é só regredir. Sim, porque quanto mais rápido o diagnóstico e quanto mais rápido o tratamento e os estímulos, o desenvolvimento dele é melhor. Né? É melhor. Então, assim, o que nós queremos, o que eu, como mãe, quero? Eu quero o meu filho independente. Ah, Raquel, você está sonhando isso, entendeu? Pode ser um sonho, mas eu estou buscando isso. A independência dele, que ele não dependa totalmente de mim. Por quê? Eu vou dizer uma frase. Quando mãe recebe um diagnóstico que o seu filho é autista, você pensa automaticamente, não posso morrer mais. Não tenho o direito de morrer. Porque meu filho vai ficar sem nenhum suporte. Entendeu? Então, a nossa maior preocupação é se eu morrer, com quem ele vai ficar? Quem vai cuidar dele? Entendeu? Porque o pai e a mãe vão. E quem vai cuidar dele? Os irmãos. A irmã não tem obrigação. Ela vai cuidar. Você tem uma irmã, família. Você tem uma filha de 20 anos, que você me disse, né? Entendeu? Mas não é. Entendeu? Porque não é a missão dela, né? Então, a gente se preocupa com isso. Então, hoje, o que eu tenho lutado, eu moro em Campo Grande, e o que eu estou lutando por Campo Grande, Campo Grande é enorme, diz que é a maior cidade do Rio de Janeiro, né? Campo Grande, as pessoas têm hábito de dizer, e Campo Grande não tem, entendeu? Um centro de reabilitação infantil, ou melhor, um centro de reabilitação mesmo, que atenda criança, adolescente e adulto, porque essa criança vai crescer. Ela vai virar um adolescente e ela vai virar um adulto. Sim. E hoje nós não estamos... Eu, Raquel, com meu filho de 10 anos, já estou, né, me preparando para procurar profissionais que vai ter a capacidade de atender ele a partir da pré-adolescência. Porque aí a gente já não está tendo, porque estão muito preocupado com o pequenininho, né? Mas ele vai crescer, ele vai virar adulto. Vai virar adulto. Entendeu? E a gente não tem profissionais especializados para lidar com o adolescente e para lidar com o adulto. Principalmente que hoje nós estamos fechando bastante laudo de adultos, né? Por quê? Porque ele, quando era criança, era o esquisito. Ele é visto como esquisito. O antissocial. Mas havia ali já um transtorno. Uma sinalização, né? De que Só que não havia especialista para isso. Então, hoje no Rio, assim, uma mãe que... Vou dizer o que acontece. Uma mãe que chega e a escola começa a reclamar que o seu filho está com um comportamento inadequado, que precisa ser averiguado, ela chega na clínica da família e pede um atendimento com o clínico médico. Vai ser marcado. E aí, se tiver clínico médico naquela clínica da família, também tem isso. Primeiro vai para um clínico. Ele é que vai direcionar. Isso, ele vai avaliar, né? Hoje nós temos um setor que eles chamam de EMULT, né? Que o EMULT, o que é o EMULT? O EMULT tem uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma nutricionista e uma professora de educação física. Né? Essas profissionais, né, avaliam essa criança, entendeu? E aí, conforme for a avaliação dali, é que essa criança vai poder passar para o especialista. Então, primeiro, vai passar por um clínico, o clínico vai indicar para passar nessa equipe EMULT, que essa equipe EMULT não tem todas as clínicas da família. Quando há, no meu setor, na minha clínica da família, essa equipe EMULT é dividida em 2 clínicas da família.
né? Ela se divide para 2 clínicas da família. Então, aí vai passar por esse EMULT, eles vão avaliar e aí eles vão sinalizar para o médico se pode encaminhar para o especialista para entrar no sistema do CIGEG, na porta do CIGEG, para poder passar no especialista neuropediatra. Como é que essas pessoas podem ter essa possibilidade de filtrar, né? Porque é um clínico. Ele não é um especialista, ele não é um neurologista, ele não é um psiquiatra, ele não é um psicopedagogo. Como é que ele filtra isso? Ele que avalia se vai ou não ser direcionado? Sim, é ele que avalia se vai ou não, hoje, juntamente com essa junta, hoje, né, neste ano, juntamente com essa equipe EMULT. Essa equipe EMULT vai sinalizar, ver o comportamento, ver... E aí a gente entra numa outra situação, porque essa equipe EMULT muitas vezes não é qualificada para tratar de transtorno do espectro autista. Eles não têm qualificação. A prefeitura não deu qualificação para eles. Entendeu? E aí precisa ter, né? E aí ele é tratado, entendeu, ali. E aí esse clínico médico vai encaminhar ele para passar por um especialista, que é um neuropediatra. E aí essa criança vai ficar aguardando, né? A roleta rolar, né? Até o nome dela, a ficha dela ser chamada no sistema. E o desespero dessa mãe, entendeu? né? E aí as mães recorrem ao quê? Ao médico particular, que uma consulta mínima aí hoje em dia, infelizmente, a gente está acontecendo aí também, né, as explorações. Uma consulta não sai por, no mínimo, aí entre R$1.000 a 1.200, uma máxima, um bom especialista, que eu não estou aqui dizendo que ele estudou para isso, é caro a especialização, então eu não estou aqui desmerecendo, entendeu? Não. Aquilo que é digno dele pagar, porque um bom especialista, ele fica de 1h a 1h40 com essa criança, observando o comportamento, conversando com os pais, fazendo anamnese, avaliando toda essa criança, entendeu? E após vai acontecer um retorno, para aí sim ele vai pedir exames, ele vai descartar certas coisas, porque muitas vezes, por que está pedindo um eletroencefalograma? Porque quer descartar uma epilepsia, quer descartar outras nuances, e aí ele vai, e aí depois de um conjunto de avaliações, né, que aí ele vai pedir, porque a escola encaminha um relatório individual do comportamento daquele aluno, que a família relate, e aí com tudo isso, porque é muito sério, você tá laudando uma família, você está laudando uma criança e uma família. Você está enquadrando uma pessoa dentro de um novo panorama. Isso é muito sério, é muito E aí, complicado. então, após isso, é que ele vai fazer um laudo. E aí nós vamos entrar no assunto do laudo, né? Um bom profissional, como eu te disse, 1h com esse paciente. E os planos de saúde não dá essa 1h para esse paciente, para esse médico. Nem para terapia, né? Não. Quando você faz o plano de saúde, agora já está rateando, né? Nesses anos, agora é assim. Para você entrar no plano de saúde, eles estão fazendo uma pesquisa para saber se o seu filho é autista. Porque se ele for autista, você já é negado. Né? Já está acontecendo a negação pelo plano de saúde disso. Né? Quem tem o plano de saúde está tendo dificuldade em achar neurologistas pediátricos. Eu falo pediátricos por quê? Porque essa criança, até uma certa idade, ele tem que ser encaminhado para um neurologista pediátrico. Apesar de nós sabermos que tem neurologista sem ser na especialização pediátrica atendendo. Né? Então, aí, o que acontece? Essa criança vai passar por esse neurologista, vai marcar a consulta, tá marcado, vai passar ali por aquele neurologista. Hoje, ela passa por ele faz a demanda ali de 15 minutos, muitas vezes, 20 minutos de atendimento, no máximo, sai dali, entendeu? Você vai fazer os exames que ele quer. Quando você retorna, aquele médico não está mais ali no plano de saúde. Isso acontece muito também com terapia. Também. Você está fazendo acompanhamento com psicólogo, daqui a pouco você chega lá, já é outro, e você tem que recomeçar tudo. Isso. E para uma criança, entendeu, dentro do espectro autista, isso é horrível, porque ela precisa ter afinidade, ela precisa acostumar com aquele profissional. É uma construção, aquele profissional precisa conhecer como ela é, como ele é, entendeu? Conhecer para aí sim trabalhar. Então aí você volta pro zero, porque você tá com aquele fonoaudiólogo, eu tinha há 4 anos, né? E aí, isso pelo SUS, porque, como eu tô dizendo aqui, toda a minha vida foi feita pelo SUS. Hoje eu estou sem nada, porque
o SUS me retirou isso, né? A Secretaria da Saúde me retirou isso, porque desde quando eu laudei o Cássio como autista, né? Entreguei o laudo, que até então só a gente estava trabalhando só a parte do TDAH. Então, desde o momento que eu laudei, entreguei o laudo realmente fechado como autista, a fonoaudióloga dele não pôde mais atender, porque ela não é especializada na parte do autismo. Então, eu estou hoje sem fono, né? Perdemos totalmente, sem a neuro dele, a neuropediatra, a doutora Hanid, uma senhora especialista, né? Uma mulher fantástica que teve o zelo e o cuidado, não somente comigo, mas com ele, entendeu? De cuidar, porque a gente, como mãe, chega ali nervosa, ansiosa, É né? isso que eu quero falar, porque existe o Cássius, mas existe a Raquel. E essa mãe, Raquel, apesar de ser uma mulher incrível, uma mulher que se desafia o tempo inteiro, ela tem suas fragilidades, né? Sim. Bem como ela também não pode romantizar a realidade dela. Como eu também não posso, porque todo filho dá trabalho, né? Sim. Independente do filho que seja. Então a gente não romantiza. Mas o que você fala para as mães que de repente estão iniciando nessa jornada? Porque você também deixou muito claro para mim que essa mãe não pode se acomodar. Não. Que depende dessa mãe, primeiro, para que a realidade dessas crianças sejam trazidas à tona, e não só no dia destinado, por exemplo, que é lindo, o dia da conscientização do autismo. Lindo isso. Mas isso, quando a gente fala de funcionalidade, a gente vê outra coisa. Né? Porque é lindo a gente falar, porque levantar a bandeira é fácil. Agora, fazer algo de efetivo, então a gente depende de vocês para saber que essas realidades existem. Então, qual é a realidade dessa mãe, das mães que você tem um convívio? Você acha que as mães, elas pegam essa bandeira para si? Ou elas acabam ficando ali apenas naquele lugar porque a gente não pode se vitimizar diante da vida. Porque dificuldades são dificuldades, independente de como elas se apresentam. Mas a gente tem que partir para cima delas, não é verdade? Sim, Então me diga, o que você vê? O que você observa desse universo materno? Essas mães, elas são acirradas? Elas vão para, por exemplo, para as reuniões em assembleias? Como é que funciona isso? Ou são poucas essas mães que têm essa representatividade? As mães que têm a representatividade, que vão para a luta, são poucas. Porque quando a gente chama, é meia dúzia. Mas aí eu preciso ter a sensibilidade de saber que elas não têm uma rede de apoio. Sim. Entendeu? Porque para sair de casa, entendeu? E deixar esse filho, ela vai deixar com quem? Quem vai ficar com ele para ela poder ir lá, entendeu? Lutar. E muitas vezes assim, mas eu levo comigo. Eu vejo, realmente, tem umas que levam, mas há uma desorganização dessa criança toda. Há um sacrifício, entendeu? Para aquela criança. Ela está lutando por algo, mas ela está sacrificando um pouco aquela criança naquela situação. Então, assim, nós temos as mães que lutam mesmo, que arregaçam a manga, que botam, mas a gente tem essa outra mãe que ela realmente não tem apoio. Como eu falei aqui, a maioria das mães são mães solo. E você falou que tem aquelas pelas quais você luta, que são aquelas em situação de vulnerabilidade. De vulnerabilidade. Porque a questão de vulnerabilidade mesmo é essa. É a mãe que é solo. Ela recebe o diagnóstico, assim, é colocado no colo dela, entendeu? Seu filho é autista. Pum. Ela não sabe o que é autismo, como eu disse para você. Eu fui estudar. Eu tive que voltar a estudar depois de 20 anos. E ela também tira o chão dela. Porque Sim. você, como pessoa, você também... Você deve fazer terapia, porque a gente precisa. Hoje eu faço terapia, não hoje é? eu faço. Entendeu? Por quê? Porque eu me vi numa necessidade para viver bem, entendeu? Porque, além disso tudo, eu sou operada de coração. Então, eu comecei a me ver com muita falta de ar, com o coração, entendeu? Palpitação, e o cardiologista não tem nada. Falei, opa, posso estar desenvolvendo aí uma ansiedade, de uma ansiedade para uma crise de ansiedade. Peraí, tenho que procurar ajuda. Agora, para a gente finalizar, porque o papo tá maravilhoso, a Raquel é um manancial de informações. Eu aprendi bastante, porque eu tô aqui aprendendo. Eu não entendo absolutamente nada. Aliás, eu sempre digo que o jornalista, ele é um pouco entendedor de muitas coisas, né? A gente tenta, né, se inserir nos contextos e captar, mas às vezes a gente se perde. Mas, Raquel, eu queria que você falasse 3 pilares da mãe
atípica. Quais são os seus 3 pilares? O que te sustentou nessa caminhada para você falar para essa mãe? Eu já sei um que você falou para mim, que você é uma independente de religião, que não está falando de... Você falou de fé. Primeira coisa. Vamos lá. Então, me dá 3 pilares aí, que te sustenta aí para você tá cada dia mais decidida a abraçar e a tornar o seu filho uma pessoa mais autônoma e a mostrar o rosto dessa... Quando a gente fala em fé, né? Eu falo em acreditar. Eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que ele vai conseguir, né? Mesmo quando a gente escuta assim... mas para ele é difícil isso. Essa palavra não existe para mim, né? Vai acontecer, né? Algum momento vai acontecer. Então, assim, eu acredito muito nele, eu acredito muito que as coisas vão acontecer, vai andar, né? Esse é o meu primeiro, de acreditar. Né? O meu segundo pilar é força. Força. Você tem que ter força. Que não é um mar de rosas, não é lindinho, como as pessoas gostam de, né? Fazer um discurso. Isso, você tem que ter força. E você tem que ser determinado. Porque quando você recebe o laudo, dependendo do médico que você vai receber, ou você se levanta ou você cai. Dependendo de como você recebe essa notícia. Você toma, de início, né, dizem, a mãe tem o luto. Né? Pode acontecer o luto, sim. Claro, e é até um direito que ela tem. Direito. Mas você tem que ter força e meter... Não, vai dar certo, ele não é incompetente, ele não é impossível para ele vai conseguir, entendeu? E quando não consegue, entendeu? O mínimo que ele alcançou, para mim, já é a vitória. Então, o universo PCD é um universo também de vitórias, de sorrisos, de luta, de força, de acreditar. E a gente quer agradecer a participação da Raquel, a disponibilidade dela em vir aqui trocar a experiência dela com a gente. E a gente quer agradecer a você que ficou com a gente. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais sobre esse universo, fale com a gente. Eu ainda não tenho o link para disponibilizar, eu ainda não tenho, mas a gente tem um Instagram, que é o Instagram do coletivo. Você sabe qual é o Instagram do coletivo? Quem sabe é Nádia. Quem sabe é Nádia? E aí, como é que a gente descobre? Depois a gente fala no segundo episódio. A gente fala no segundo episódio. Então é isso, muito obrigada, Raquel. E muito obrigada a você que ficou conosco até agora e até o próximo episódio.